Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Há muitos casos de ajuda espiritual ocorrida para muitas pessoas que rogam aflitos o amparo do alto, a proteção, o socorro necessário para questões de enfermidades, problemas graves que ocorrem que a medicina terrena não consegue lograr êxito. Mas muitos desses irmãos que pedem o auxílio do alto temem dar seu testemunho por causa dos preconceitos, por causa dos problemas que nós conhecemos, em função do pouco entendimento acerca desse tipo de trabalho. No livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, escrito por Ramiro Gama, há um caso que relata bem essa situação. Intitulado Uma Melindrosa Operação, evitada por Dr. Bezerra de Menezes. Um amigo de Ramiro Gama, também conhecedor da doutrina, participante, morador do Rio de Janeiro, no ano de 1943, teve sua esposa adoentada e, de repente, ela começou a sentir muitas dores. Era problema de inflamação nos ovários, complicado por outras doenças já existentes. E a situação foi ficando grave. E os médicos disseram que seria necessário uma cirurgia urgente, que ela precisava passar por esse procedimento. Mesmo assim, seria uma cirurgia muito melindrosa e de muito risco. Então agendaram a cirurgia para 2 dias depois. Isso foi no final de semana. Então, na terça-feira, angustiado, o nosso irmão, preocupado com a situação da esposa, que a cada momento piorava mais, sentia mais dores, por volta de 20 horas saiu, meio que desesperado, deixando a família preocupada em casa. E ele foi direto para o centro espírita, a casa de Ismael. E lá Manuel Quintão proferia uma palestra falando justamente sobre as doenças espirituais e físicas e a sua relação com a experiência de vida, com a experiência do próprio espírito. E ele ficou muito comovido e nesse instante caiu de joelhos e rogou ao Dr. Bezerra de Menezes pudesse interceder em favor de sua esposa, que ela estava muito enferma, e que ele pudesse medicá-la, atendê-la e ajudá-la a superar as suas dificuldades, as suas dores, e, se possível, evitar o processo cirúrgico, que, segundo os médicos, seria muito delicado. E permaneceu assim, em oração, concentrado, e só despertou no momento em que alguém lhe tocou o ombro. Era Manuel Quintão, sensível, que lhe disse: vá em paz, meu irmão, e agradeça a Jesus e ao Dr. Bezerra de Menezes, que já medicou a sua esposa e ela não precisará mais ser operada. Ele então levantou-se e desceu as escadarias do centro e dirigiu-se para casa apressado. Chegando lá, percebeu um silêncio profundo
Ficou preocupado, temeroso, que algo de pior tivesse acontecido. Talvez o desencarne, mas a sua cunhada veio em sua direção pedindo-lhe silêncio, pois que sua esposa, desde que ele saiu, entrou em sono profundo e parecia não sentir mais dor. Estava dormindo tranquila. E ele então entrou à casa e depois de algumas horas a sua esposa acordou e disse para todos que um velhinho havia se aproximado dela, um velhinho de barbas brancas, tocou-lhe a cabeça, pedindo para que ela agradecesse a Jesus, pois que ele, em nome de Jesus, iria medicá-la. E ela deixou de sentir dor e apagou imediatamente. E agora, desperta, não sentia mais nada, para a alegria de todos. Pela madrugada, pela manhã bem cedo, a ambulância, com médico e enfermeiros, chegaram ao local para apanhá-la e levá-la para o hospital. Os médicos ficaram espantados com a condição em que encontraram a enferma. Olharam-se entre si e perguntaram ao companheiro, ao irmão, o que havia acontecido entre a visita deles primeira e aquela hora. E o nosso irmão, que havia recebido o benefício do alto para sua esposa, disse que não sabia. Temeroso, naturalmente, justamente dessa condição de preconceito, de críticas. Então aí, meus irmãos, podemos observar algumas lições. Primeiramente, que quando rogamos com fé, Deus nos ouve e sempre manda um dos seus mensageiros a nos atender. Que há a possibilidade do tratamento espiritual, quando a medicina muitas vezes não logra êxito. É claro que há casos e casos. Tem situações que o espírito precisa passar pela intervenção na matéria. Porém, há casos em que há a possibilidade do tratamento. Para o nosso irmão, o exemplo do apoio do alto independente, dessa condição de temer o preconceito. No entanto, o preconceito parte primeiramente daquele que pede, temendo ser julgado, e principalmente por não compreender ainda as condições em que se dão este fenômeno. O testemunho é muito importante no sentido de ajudar a outras pessoas, de ajudar na divulgação do trabalho espírita, para que alcance o maior número possível e leve ensinamentos, porque não é somente o fenômeno, há muitas lições dentro da obra espírita, muitos ensinamentos trazidos inicialmente pelo Mestre Jesus. Vençamos então as nossas limitações, façamos o melhor que estiver ao nosso alcance
buscando o aprimoramento, o crescimento, até atingirmos a plenitude. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre presente conosco. Muita paz.